Bem-vindos a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. Que grande alegria ter você aqui comigo. Pelos próximos 30 minutos, mais ou menos, nós vamos ler 4 porções das Escrituras, vamos fazer uma breve meditação e vamos nos unir em oração para que o nosso dia seja maravilhoso. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 49, Lucas capítulo 6, versículo 39, até o capítulo 7, versículo 10, Salmo 68, versículos de 1 a 18 e Provérbios 11, verso 28. Vamos lá? Começando com Deuteronômio 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhe ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado. Muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles. Prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito,
para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que, com juramento, fez aos seus antepassados. Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi, em pessoa, tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Basã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Basã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão.
Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o Monte Siom, isso é, o Hermon. Incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Vamos agora a Lucas 6, a partir do versículo 39. Jesus também fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Vamos agora ao Salmo 68. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu. O céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou,
e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata e as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos. Escarpados são os montes de Baçã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas, ó Senhor Deus. Por fim, vamos a Provérbios 11, versículo 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Para iniciar a nossa meditação do dia de hoje, vamos fazer juntos um exercício de respiração para esvaziar a nossa mente de pensamentos e preocupações, permitindo que esses ensinamentos se aprofundem dentro de nós. Vamos lá? Então sente-se ou deite numa posição confortável, de preferência com a sua coluna reta. Inspire pelo nariz profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. E solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é o meu guia. E solta todo o ar. Muito bem, pode parar de interferir na sua respiração. Deixe agora nos próximos 5 minutos que essas palavras envolvam seu coração. Com base nos ensinamentos que ouvimos, se abra e ouça tudo o que vier à sua mente sobre eles, sem julgar se é algo bom ou ruim. Pense sobre a relação desses ensinamentos com a sua vida. Qual o impacto deles para você? Se algo te incomoda, se você gostaria de mudar alguma coisa. Deixe que a música te guie, te leve a encontrar as respostas que você busca. Concentre-se nas sensações que você for percebendo. Se você se sente bem, aproveite e absorva a sensação boa. Se você estiver com algum tipo de sensação ruim, deixe que ela venha à tona, saia de dentro de você e permita que essa limpeza seja feita em seu coração com a ajuda de Deus. Somente se permita sentir. Se você se distrair com alguma coisa durante os próximos minutos, simplesmente volte o seu foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei com você aqui o tempo todo e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá.
Muito bem, ótimo trabalho. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus eu confio, e solta todo o ar. Lentamente volte a sentir o seu corpo e gentilmente abra os seus olhos. Olhe ao seu redor e nessa vibração de gratidão, harmonia e tranquilidade, vamos agora conversar com Deus. Coloque em suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, as suas necessidades, preocupações, desejos e expectativas para o dia de hoje. Peça ajuda, sabedoria, orientação, cura ou simplesmente agradeça. Confie a Deus todo o seu coração. Acredite que Ele vai te ouvir porque Ele existe e acredite que Ele vai te ajudar porque Ele o fará. Eu vou deixar os próximos 2 minutos para você abrir o seu coração para Deus e ao final desse tempo eu te aviso e volto para finalizarmos juntos a nossa oração. Muito bem. Vamos juntos encerrar nossa oração? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tens trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para entender e gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as nossas famílias, protege a todos aqueles que amamos e nos torna capazes de amar também os nossos inimigos. Que todos sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Nos dá paciência, Senhor, para entendermos que o Teu tempo é diferente do nosso e que a Tua sabedoria e o Teu direcionamento
são maiores e mais perfeitos do que muitas vezes podemos compreender. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e torna a cada um de nós um instrumento do Teu amor. Tudo isso lhe pedimos humildemente, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo muito bem, leve e preenchido pela sabedoria e pelo amor de Deus. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nossa meia horinha com Deus de hoje chega ao fim, mas que bom é saber que Ele está disponível para nós 24 horas por dia. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até o nosso encontro de amanhã. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.